Olá pessoal, estamos aqui para o nosso EtoCast 4. Vamos falar sobre a China. Tá todo mundo querendo saber o que está acontecendo lá. E nós vamos discutir hoje, eu, Stefano, Thiago Stutz, Thiago Varela. Vamos chamar só pelo sobrenome para facilitar. E é isso, a gente já está no 4º episódio. Quem tiver dúvida, pode acessar lá o YouTube, mandar pergunta pelos comentários ou então mandar para etominds@gmail.com, que a gente também monitora lá o e-mail. Nós temos Instagram, temos Spotify, iTunes, onde você quiser, a gosto do cliente. Se você gosta de ouvir, só ouvir, pode baixar os episódios lá no Spotify e ouvir na sua academia ou na sua caminhada. E a gente gostaria também de escutar a opinião de vocês, mandarem dicas e sugestão de temas. Então vamos começar. Esses dois aqui tiveram em São Paulo no dia 24 de outubro, se não me engano, né? Isso aí. Para um evento chamado China Day. Isso. Promovido pela Startse, né? Isso, se não me engano. E isso. eles podem falar mais pra gente de como foi lá. Isso. Foi promovido pela Startse e assim, o que a gente pôde observar é que foi promovido pela Startse e patrocínado pela China, né? Essa já foi a primeira leitura. Pelo próprio governo chinês? Pelas empresas chinesas. Isso. Quando a gente chegou não parecia que era isso, né? Parecia que era uma coisa mais assim, sei lá, empresas brasileiras que querem fazer negócio com a China e tal, e que promoveram o evento. Mas eu não sei o Varela, mas a minha impressão foi de que, cara, não, foi já empresas chinesas patrocinando o evento para fazer um anúncio de que elas estão chegando. Não sei se foi essa a impressão que você teve. Eu também fiquei assim, quando eu cheguei no evento, também tive a mesma impressão que o Stutz, não parecia, né? Porque a feira do evento não tinha startup chinês, né? Tinha algumas, né, stand chinês, não tinha nenhum. Não tinha nada, né? Eram todos os empreendedores brasileiros que estavam ali promovendo seus negócios. Mas durante o evento ficou muito marcado, né? Principalmente pela participação de algumas empresas chinesas que elas realmente estavam ali com uma missão, né? de se promover. Teve palestras, alguma coisa assim, rodada de negócio? Como é que foi? Foi na verdade uma sequência de palestras que eu dividiria em 2 momentos, né? O primeiro é um panorama sobre a China, né? Sobre o que país é esse, né? Que é desconhecido, não só aqui no Brasil, acho que no mundo inteiro, mas em particular no Brasil, acho que as pessoas ainda precisam entender melhor o país, como é que ele funciona, a cultura, como é que é o governo, né? A gente tem uma visão muito, né, estereotipada, folclórica, né? Então eles deram esse panorama para explicar o que é a China, o que está acontecendo lá. E depois a gente teve uma sequência de palestras mostrando muito que oportunidades que existem na China para o Brasil e o que a China pode também trazer para o Brasil, né? Eu tive a impressão assim que existia um foco, além dessa, assim, o brasileiro lá, digamos, os palestrantes brasileiros, eles estavam com esse foco de apresentar a China, qual foi essa transformação da China. Eles até falaram coisas do tipo que a China acelerou 100 anos em 10, né? Trazendo toda essa visão de que a China é um lugar moderno, cosmopolita, tal, para tirar um pouco desse folclore e dizer que a China está aberta para negócio. Depois teve uma parte de umas empresas chinesas que elas estavam muito assim, olha, nós estamos interessados em importação do Brasil, importação principalmente de commodity, produto natural e tal, né? E uma outra empresa, um outro grupo de empresas que era assim, não, nós estamos querendo entrar no mercado brasileiro, né? É atrativo pra gente. Então, você vê que se a gente for dividir em percentual, a gente está falando que, sei lá, 20% do evento foi brasileiro falando da China. Os outros 80% foram os chineses falando sobre a China na perspectiva de nós queremos comprar e na perspectiva de nós queremos vender. Somos legais, venham com a gente. Isso, né? exatamente. Um exemplo, acho que muito claro disso foi a apresentação do Alibaba, né? Isso. Que foi feita pela representante do Alibaba na América Latina, né? E foi diferente do que eu esperava, que era uma apresentação sobre a empresa, sobre a estratégia. Institucional, né? Institucional não, ela foi apresentar assim, o Alibaba está se abrindo para o mundo e agora a gente não só quer vender artigos chineses, né, para o resto do mundo, mas a gente também quer levar artigos do resto do mundo para dentro da China. E ela falou muito sobre o Brasil e como que eles estão mapeando, né, empresas brasileiras que podem
se habilitar a vender seus produtos. Eles falaram da Havaiana, da Natura. E é até interessante... não é igual eu tava perguntando pro Varela antes, é artesanato, é coisa natural? Não, eles tem estão nível, falando né? de produtos um nível de industrializados industrialização. nossos, né? Um nível de industrialização que utilize commodity, matéria-prima brasileira, mas já industrializado, com um nível de profissionalismo, né? Inclusive, essa menina, ela era ocidental. Sim. E isso é uma coisa interessante. Tipo assim... ela não era chinesa? Não. A representante? Não era. As palestras que as empresas estavam querendo vir para a China, do Brasil, que vinha com aquela cara chinesa de biometria, tecnologia, não sei o quê, era um chinês. Essa que ela estava querendo vir para... não, a gente está vindo para contratar a Natura, para ter uma plataforma de exportação para o brasileiro. Ela era ocidental. Eu não sei se era norueguesa, sueca... Francesa. Era uma cara, digamos, conhecida, entendeu? Justamente porque ela estava interessada em vir comprar coisas do brasileiro. Não queria ter aquela... na hora de negociar, não sei, alguma coisa esquisita, né? Sim. Mas foi interessante mesmo. E foi interessante também, porque quando você tinha chineses apresentando as suas empresas, né? Foi o caso do Lianpei, da empresa de energia também, isso. Da Han Energy. Né? Isso, Han Energy. Eram todos chineses, mas que já tinham muita experiência no mundo ocidental. Não eram chineses de raiz que viveram o tempo inteiro na China e saíram agora para o mundo, né? São chineses que já viveram nos Estados Unidos ou na Europa, já tem um trânsito e já entendem, né, os hábitos e os costumes do mundo. É um chinês rodado. É um chinês rodado, já experiente. E ele o cara da Lianpei, ele já tá trabalhando na 25 de março, cara. Exato. É mesmo? O bicho já tá com... Lianpei é o quê? Explica pro pessoal aí. A Lianpei é meio de pagamento, né? Meio de pagamento. Meio de pagamento muito focado em transferência. É concorrente do Alipay, que é o que a gente mais conhece? É uma outra pegada, é mais de transferência de recursos entre a China e... É mais de B2B, né? Se a gente for posicionar assim, o Alipay, o WeChat, esses caras, eles estão muito no B2C, né? Ali eles fazem negócio... Mais pessoa física. Pessoa física fazer compra. Esse cara aí é transferência de dinheiro entre empresas. Né? Principalmente exterior, né? Então, de novo, essa coisa de criar o comércio Brasil-China. Brasil-China. Tanto que a fala dele foi muito focada nas empresas brasileiras, né? Temos esse serviço aqui que pode ajudar vocês a fazer uma conexão, né? E o que ele está fazendo na 25 de março é justamente empresário chinês na 25 de março mandar dinheiro para a China. Você entendeu? É isso que o cara, que ele está fazendo o MVP dele. Já tipo assim, ele já tira aquela barreira da língua, um monte de barreira para testar a plataforma. Então ele foi lá nos comerciantes da 25 que são chineses. Falou, cara, você já manda dinheiro para a China regularmente, né? Então, em vez de você usar banco, usar Swift, essas coisas, usa a nossa plataforma. Ele não entrou no detalhe da plataforma, como funciona, né? Não sei se é blockchain, mas não vê o caso, né? Assim, o importante é que ele está fazendo o negócio. Exatamente. Para quem não conhece, 25 de março é como se fosse a Feira dos Importados em Brasília ou o Shopping Oiapoque em Belo Horizonte. Seria uma feira popular. Isso. Mas lá em BH também, antes de eu vir pra cá em Brasília, já tava cheio de chinês, né? E eles nem falam, e nem se importam em falar português, não. Consegue vender pra gente porque tem que vender e o produto tá lá. Estão aqui pra fazer negócio. E qual a visão de vocês, assim, num curto e médio prazo, essa fome chinesa, né, de dominar o mundo? Isso aí é puramente comercial? Chega a ser ideológico, de guerra contra os Estados Unidos, alguma coisa assim, ou é só para ganhar dinheiro mesmo? Não, eu diria que, claro que existe uma intenção de ocupar um espaço, né, relevante na geopolítica internacional, eles já ocupam, né, e estão buscando liderança. Talvez de maneira diferente do que a gente se habituou a ver com os Estados Unidos, né? Me parece, não sei se vocês concordam, mas me parece que eles buscam criar conexões de várias formas, né, com outros países, né? Seja por via de projetos de infraestrutura, né? Como o Golden Belt, ou através do comércio, ou através de investimentos, né? Eu acho que eles buscam fazer essa integração com o mundo e ao mesmo tempo imprimir a sua visão, né? Aqui no Brasil eles estão presentes há muito tempo, é o principal parceiro do comércio exterior brasileiro, né? Tem vários investimentos importantes, principalmente no setor de energia aqui no Brasil, e agora na área de serviços financeiros, que acho que ficou muito claro lá no China Day, eles estão entrando com participações pequenas, né? Então a Tencent comprou 5% do Nubank, né? A legislação ainda não permite, né? Ou permite? A legislação eu não lembro. Agora são decretos faz umas 2 semanas que a presidência declarou que o Brasil tem interesse em ter empresas com 100% de capital estrangeiro. Porque antes, para se instalar, tinha um trâmite X.
Porque não existia essa declaração do governo brasileiro oficial de que ele estava interessado. Com esse decreto, essa burocracia que levava, sei lá, X, começa a levar X sobre 10 para o cara implantar uma empresa 100% de capital estrangeiro. Mas isso é diferente, por exemplo, de fazer uma compra de uma participação numa empresa brasileira. Isso a empresa já está lá, já é 100% chinesa e vem. Sobre a questão da energia, uma coisa que foi bem interessante, assim, que deu para perceber, é a estratégia dos caras, né? Que um dos motivos que ele... Por que o cara investe em energia? Ele investe em energia e em outras coisas que eles estão investindo, até mercado financeiro, porque para ele colocar para ele fomentar, que seja com o sistema empreendedor, o que for aqui, precisa de infraestrutura. Não adianta o cara chegar e falar assim, não, vou fazer um meio de pagamento aqui que aumenta o consumo de energia elétrica, se não tiver energia elétrica. Aliás, tudo usa energia elétrica. Como é que o cara vai botar uma indústria de carro elétrico no Brasil se a gente não tem uma matriz energética eficiente? Então você vê que os caras, eles têm estratégia no que eles estão fazendo. Né? Eles não investem em energia elétrica já pensando no retorno sobre o investimento em energia. Eles já estão pensando no ecossistema. Pensando no ecossistema e criar mercado para os seus produtos, né? Hoje, se eu não me engano, 2/3 da frota de carros elétricos do mundo está na China. Então ele já tem exatamente. Sinistro. A empresa de energia elétrica, ele falou que a China é a maior potência de energia limpa do mundo. Sim. As tecnologias de energia limpa mais avançadas estão lá. Por falar em tecnologia, teve alguma demonstração de tecnologia, de como está assim, avançando as pesquisas lá, ou foi bem mais comercial? Eu achei que foi mais comercial. Ele até falou isso, ele destacou, o cara da Lilian Pei, ele destacou assim, que essa questão da tecnologia em si não é o foco. Ele até citou assim, um exemplo que ele deu, ele falou assim, olha, às vezes o brasileiro, ele vê a gente com QR Code, com chat ali, aqui e tal, e acha que o QR Code é a última bolacha do pacote, né? Ele falou assim, cara, não é isso. A questão não é o QR Code, a questão é a pessoa tá pagando com o que ela tem na mão, é ela conseguir fazer negócio com menor atrito. Então ele falou assim, por exemplo, você focar em QR Code, você tem um problema, porque na China já tem lugar que eles não estão usando QR Code. Eles já têm a base de biometria facial, já está disponível, aí o cara faz um reconhecimento biométrico e aquilo autoriza o pagamento, sem QR Code, sem nada. Então assim, agora, de novo, é a biometria facial? Não, porque se você estiver num lugar que aquilo causa um constrangimento e faz a pessoa comprar menos, você não vai botar biometria facial, porque ela está sendo filmada e tal. Porque na China, como a população já está acostumada a estar submetida à vigilância, uma câmera a mais, uma a menos, pelo menos ele não tem que colocar a mão em nada, né? Agora, no Brasil, será que funcionaria? Será que a pessoa não se sentiria constrangida de ter uma câmera? Então, isso foi uma maturidade que me surpreendeu, assim, de que o cara ele não estava aqui para falar, olha, nós somos o hype tecnológico. Ele estava falando, cara, a gente entende de fazer negócio. Sim. É interessante você falar isso, porque eu volto lá para o início do evento, quando eles falaram sobre a China e destacaram como eles são pragmáticos, né? Até por um princípio de filosofia confuciana, né? Que é a base da sociedade chinesa. O confucionismo é muito forte, né? Como filosofia. Então, assim, para eles, não importa de que forma você vai fazer as coisas, desde que funcione para atingir aquele objetivo. Né? Seja em política externa, seja em economia, ou seja em fazer negócios. Se vai ser QR Code ou se vai abrir um correspondente bancário, eles vão fazer o que precisar. Eles vão fazer o que precisar e que funciona. Pegando um gancho na pergunta que você fez, do objetivo dos caras, se é ganhar dinheiro e tal, teve um outro dado também lá que é assim, é interessante e alarmante ao mesmo tempo, né? Lógico, porque tudo é escala absurda lá. Sim. Que é o seguinte, ele falou que com esse desenvolvimento... Assim, primeira coisa, por que essa menina da Alibaba, né? Por que essa menina da Alibaba estava aqui querendo produto da Natura, da Havaiana, sei lá, da Farm... Porque ela é legal e quer fomentar o Brasil? Isso, porque ela gosta do brasileiro. Ou porque ela usa Havaiana. Pode até usar, né? Não é, cara. É porque a classe média chinesa, por conta dessa evolução dos 10 anos aí, ela ascendeu. Só que assim, quando a gente fala de ascensão de classe média brasileira, a gente fala de 20 milhões de pessoas. Quando a gente fala de ascensão de classe média chinesa, a gente está falando de 500 milhões de pessoas. Então, e a tradição chinesa era de poupar, né? Era uma galera que guardava dinheiro, aquela coisa de guardar o dinheiro para o estudo, era uma coisa muito sagrada, porque era muito pobre a China. Sim, lógico, sempre foi muito rica, mas os últimos 200 anos aí, né? Enfim...
Aí ela tá aqui porque existe um mercado interno chinês gigantesco de consumo da classe média nova e não existe a produção lá. E os produtos não estão atendendo. Não estão atendendo. Até por uma questão de que não existia esse mercado para que existisse essa indústria. Então, Ninguém na verdade, comprava os chineses da classe média não querem mais comprar coisa da China. Isso. Ou não só coisa da China. Ou não só coisa da China. Eles têm hábitos sofisticados e querem ter acesso ao que o mundo oferece também. Eles querem ter o Brasil Express deles, entendeu? Igual a gente tem o AliExpress, os caras querem ter o BR Express para comprar produto nosso. E aí, o que ela falou, ao mesmo tempo... Ela não, um outro cara falou. Ao mesmo tempo, isso gerou um efeito colateral que a gente já viu no Brasil, que é aumento do endividamento. Porque assim, o cara comprar a Havaiana é uma coisa, produto na Natura, roupa na Farm é outra. O cara comprar um carro, fazer uma viagem para Dubai e essas outras coisas que demandam um luxo, o custo é maior. E aí começou a ter o mercado de empréstimo peer-to-peer, cresceu muito lá. O mercado de empréstimo entre pessoas, né? E aí o governo ele viu que esse movimento aumentou o nível de endividamento da população num nível que já acendeu a luz amarela. E aí ele falou assim, chegou para esses gigantescos aí, Alipay, Tencent e tal, e falou, olha, é o seguinte, nos próximos anos nós vamos dar uma segurada. Nós não vamos liberar mais tanto empréstimo assim, o mercado financeiro vai ter que dar uma desacelerada. E assim, se vocês quiserem continuar crescendo, vocês vão ter que procurar outras praças para poder fazer negócio. Até mesmo porque tem já está nos jornais, né, a questão da inteligência artificial de te dar um score social. Isso. Que inclusive te impede de... Exatamente. De pegar crédito, tomar crédito. De pegar empréstimo no banco. Então, assim, a gente estava comentando mais cedo, antes de começar o cast, da questão da inteligência artificial lá. Você está no ponto de ônibus, né? Isso. E aí tem uma pessoa lá estranha. A tela do ponto de ônibus te avisa que o cara tem um score ruim, tipo assim... esse cara é score malandrão. Aí você já fica assim, porque como é peer-to-peer, esse cara podia te pedir empréstimo ali no ponto de ônibus. Então é meio que assim, é uma utilidade pública. Claro, a gente não está aqui para discutir isso, né? Mas assim, considerando que já está liberado esse negócio e que o cara pode me pedir que existe a prática de se emprestar dinheiro entre pessoas... O governo falou, cara, eu tenho que começar a dar um score e eu preciso começar a dar instrumento para as pessoas decidirem se elas emprestam dinheiro ou não. Justamente porque não é aquela pessoa confiável aos olhos do... A gente tem score também no banco, né? Em banco e tal. Só não aparece na televisão para os outros verem. Exatamente. Mas isso aí, né? E foi uma forma também que o governo chinês, né? Essa questão do score social, né? Foi uma forma que o governo chinês encontrou, inclusive, para enfrentar o problema da corrupção na sociedade chinesa, né? Isso. À medida que ela foi crescendo, né, e a economia foi se tornando mais pujante, a questão da corrupção começou a se tornar um limitador. Porque a desconfiança entre as pessoas ou entre as instituições, ela impede que eles continuem fazendo negócios, né? Então, diferente do modelo brasileiro, onde a gente vai pela via judicial para tentar resolver esses problemas, eles criam um score que é para induzir um determinado comportamento, um comportamento desejável, que, de novo, a gente não vai discutir aqui se é certo ou errado, se é o ideal. É o que acontece. Mas é um modelo que foi estabelecido que o score vai ajudar até porque lá não tem, o cara falou isso também, né? Lá não tem esse judiciário, igual a gente tá acostumado no Brasil. Você tomou coisa, ou você mata o cara ou você fica no prejuízo. Ou você fica no prejuízo, né? Assim, a decisão já essa aqui é como se fosse assim, não sei se é Ministério Público, enfim, mas ele já leva uma decisão 99% da tomada. O juiz só vai reverter aquilo, assim, em casos muito excepcionais. Então eles têm que criar esses mecanismos de distribuição de responsabilização, porque não existe uma máquina do judiciário que você fala, não, tipo, sei lá, você sai nós três aqui pra comprar um negócio, daí eu compro, quebra. Daí eu começo a ficar nervoso, você fala assim, calma, Thiago, fica assim não, cara, vai no Procon, pequenas causas, não esquenta a cabeça com... Sabe isso do não perde sua paz por causa disso? Lá você perde a paz por causa disso. Porque não tem ninguém pra te ajudar. Não tem ninguém pra te ajudar. Então, assim, é uma mudança, né? Uma diferença cultural. E é bem diferente, né? Essa é uma outra coisa importante para ser entendida, que apesar da ascensão econômica da China, de ela ter adotado uma série de práticas de livre mercado, ela não é uma sociedade, uma civilização ocidental. Isso. Então ela não tem 3 poderes, né? O modelo de governança deles é completamente diferente. E aí eu arriscaria até dizer que não tem nada a ver com ser comunista ou não. Sim, ele é centralizado. Ele é centralizado e sempre foi desde há 5 mil anos de história, né? História imperial. O imperador O controle social sempre foi muito forte na história da China, então
Na verdade, eu acho que o que a gente vê hoje é uma linha de continuidade histórica. Isso. Mudaram os nomes, mudaram as ideologias, mas a essência é a mesma, né? Então a gente não está falando de uma sociedade que conhece democracia, que é um conceito alienígena para eles, ou que entende a justiça, né? E a aplicação da justiça da mesma outro forma conceito, que o né? Ocidente. Agora, essa questão deles daí estarem saindo do mercado chinês, porque lá vai ter um freio, e aí, assim, se você pensasse, o mercado que seria mais propício para eles irem é o mercado americano. Porque não existe um mercado maior que o americano ainda. O segundo maior. Não existe, e eles já estagnaram, né? Só que aí combinou da política protecionista do Trump. Então, esses não conseguem entrar nos Estados Unidos. E aí sobrou o quê? Brasil. Sobrou Brasil, Rússia, Índia, que já são o BRICS, né? Que já estão junto com eles. Então, assim, a tendência deles virem do Brasil, ela é grande. E o Brasil é o mais aberto desse. É, mais aberto. E já é um parceiro comercial forte, né? Sim. E tanto que tinha um cara que a palestra dele era A Tempestade Perfeita, né? O nome da palestra. Fintech chineses no Brasil, a tempestade perfeita. Isso, porque ele tá falando justamente dessa conjuntura de o governo chinês falando para os caras procurarem outro mercado, os Estados Unidos fechando a porta, e do lado do Brasil o Banco Central começando a dar e o governo, né? Banco Central / governo, dar uma flexibilizada para os caras entrarem, né? Exato. Então, assim, a não ser que aconteça uma reviravolta... Na visão de vocês, vai aumentar a presença chinesa e... Eles já são muito presentes, eu acho que agora não, mas aumentar. no setor financeiro, mas né? é porque antigamente era commodity, né? A gente mandava minério de ferro e eles devolviam com Sim, aço. sim. Exatamente. Era basicamente isso no começo, assim. Agora a gente não sabe. Chinesa. O novo governo não deu sinalizações de que é muito simpático à China. Talvez por uma questão pragmática, manter um relacionamento. Cenas dos Não próximos sabemos. capítulos. Não sabemos ainda. Assim, se depender da China, os caras vão vir com tudo. Isso ficou claro. Sim. Eles não demonstraram assim de que eles estavam ali só para falar, olha gente, a China existe lá. Se vocês quiserem um dia dar um rolê, lá é um lugar legal. Não, eles estavam assim, cara, na verdade, eu entendi que eles já estavam meio que tentando capturar o empresariado brasileiro para fazer um lobby forte frente ao governo novo para liberar, justamente porque, assim, ninguém sabe ainda como vai ser. Porque uma coisa é discurso, outra coisa é o dia a dia, né? Mas então, assim, eles já estavam fazendo um lobby assim, um relacionamento com o empresariado para tentar usar o empresariado. Porque, assim, imagina... O cara É o próprio brasileiro pedindo, né? Não é uma empresa querendo entrar aqui a força. Exatamente. Imagina assim, lá a reunião de São José dos Pinhais, a China fala, não, vou abrir uma fábrica da Renault lá, mas eu quero que vocês façam um motor aqui. O empresário vai chegar no outro dia no congresso e fala assim, pelo amor de Deus, cara, libera aí, eu não consigo vender no Brasil, os caras querem comprar um monte lá, o chinesado tá andando de carro agora, quer carro potente, não quer carro elétrico, que é um luxo, né, lá. Então, assim, eu entendi que a China, se ela não conseguir entrar com o tanto que ela quer, ela vai, no mínimo, fazer um barulho muito grande. Ela vai fazer muita força aqui. Sim. E eles têm muitos meios para pressionar o Brasil, né? A gente falou, é o principal parceiro comercial, superávit de 40 bilhões esse ano, até setembro, e é o principal investidor estrangeiro direto no Brasil também. Isso. Então... Tem umas questões culturais interessantes, né? Assim, uma que a gente viu, que pegando o que a gente estava falando aqui sobre tecnologia, que estavam dizendo que o chinês, a China, ela trata a tecnologia como infraestrutura. Isso foi muito impressionante. Entendi. Cara. Não é o fim. Não é o fim. É igual a energia elétrica. Internet não é internet. É água encanada para os caras, né? Então isso tem vários dobramentos. Política pública em cima disso, as escolas, o jeito que você investe nisso. Sabe o que é uma coisa também? Depois eu fiquei pensando, a gente às vezes pensa assim de você terceirizar, por exemplo, o setor energético é perigoso porque é uma questão de soberania até, né? Você ter o setor energético. O recurso é nosso. Isso. Eles estão tratando desse jeito. A tecnologia para eles passa a ser um item de soberania. Então, olha o cuidado que eles dão, atenção, investimento, né? Enquanto que no Brasil, tecnologia é um luxo, né, cara? Essa questão da tecnologia que você trouxe é interessante, né? Foi realmente a última palestra, né? Isso. E uma outra coisa que me chamou a atenção é que o palestrante ele fez uma diferença entre a maneira dos Estados Unidos, né? Dos principais expoentes intelectuais dos Estados Unidos de encarar a tecnologia e a China, né? Enquanto nos Estados Unidos a gente está discutindo futurismo e dando a evolução da tecnologia e a submissão da humanidade à tecnologia como uma coisa irreversível, e apocalíptica. Apocalíptica. Na China, talvez eles nem estejam discutindo o futuro do trabalho. Porque já é o dia deles. A tecnologia é o meio que vai impulsionar ou vai manter o ritmo de crescimento da economia chinesa e vai continuar gerando oportunidades.
É uma simples questão de você se capacitar E para o andar próximo junto, nível. né? Isso. Você vai andando, né? Não é uma coisa que você faz pra falar, não deu. Não, você vai fazendo e conforme vai precisando, você evolui. Precisou evolui. Que é a questão até da filosofia, né, deles. Do Confúcio. De ser pragmático e acho que o que vocês estão dizendo aqui, assim, para finalizar, é que enquanto a gente, o Ocidente, está pensando assim, qual que é o próximo leapfrog, né? Qual que é o próximo salto tecnológico que vai mudar o mundo, eles já é porque a gente vem de uma as tecnologias acompanham ou são as revoluções industriais. Só que hoje, com tanto acesso à informação, coisas tudo totalmente distribuídas, né? Não ficando na mão apenas de grandes empresas, apesar da gente ver uma concentração em Google, Amazon, essas grandes big techs, as evoluções elas passam pela evolução do ser humano, pela necessidade do ser humano. Sim. Apesar das tecnologias ainda nos moldarem, como por exemplo, hoje o hábito é o WhatsApp, mensagem instantânea, eu acho que a China ela pensa mais na evolução do ser humano. Agora o ser humano vai precisar disso. Então vamos desenvolver tecnologia para isso. Não vamos desenvolver uma tecnologia para mudar a evolução ou a interação humana. Para alterar a história, né? Isso. Eles não acreditam que a tecnologia, eles estão... eu estou fazendo tecnologia porque eu estou fazendo a história. Não, a história está acontecendo com gente, com tecnologia. Eu estou ajudando o cara do campo que não tinha como ter acesso à banca. Só agora isso, pelo né? chat. Só isso. É só isso. Quase 2 bilhões de pessoas. Eu acho que eu resumiria assim, a estratégia chinesa é a seguinte, eu quero continuar existindo como civilização, como existe há 5.000 anos, então o que eu preciso fazer? Manter a estabilidade interna, e aí eu preciso manter as coisas funcionando aqui, e ter influência no mundo para que não aconteça o processo contrário. Isso. Né? Do mundo entrar aqui. Do mundo entrar aqui. Então eu vou influenciar o mundo e vou construir capacidade para isso. Acho que é isso aí. Isso aí, galera. Valeu pelo papo. Valeu, muito bom. Se você tiver mais alguma dúvida, pesquise aí. Tem várias reportagens sobre como que está a China hoje. Sobre esse assunto que nós falamos da vigilância. Parece que o The Economist está batendo muito, está mostrando muita matéria. Mais uma vez, quem não assistiu Black Mirror, assista pelo menos o episódio Nosedive, que é essa história do score social e como que ele é uma literação de como seria o futuro se as pessoas tivessem notas, estrelinhas, ranking, e como que elas iam se relacionar. Beleza? Beleza. Valeu, gente. Galera. Obrigado. Falou. Valeu.